Graça e paz a todos, queridos. Hoje, há aproximadamente uns 20 minutos, eu passei de frente a dois lugares, ou em frente a dois lugares, onde um dos lugares era um hospital e o outro lugar era uma repartição pública. Eu me lembro que nesses lugares, no hospital de trauma aqui de Campina Grande, hoje o prédio está abandonado, não tem mais nada no prédio. É um prédio, mas não é mais um hospital, não tem mais aquelas pessoas que tinham, não tem mais equipamentos, não tem mais leitos de hospitais. E o outro prédio, ele foi demolido, está sendo construído outro prédio naquele prédio que era uma repartição pública. O Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus, capítulo 24, 35, ele disse: passará céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, as coisas vão passar. Um prédio onde você congregou, um prédio onde você ministrou a palavra. Eu me lembro lugares onde eu fui, onde eu ministrei a palavra, onde eu dei o testemunho de Jesus, onde vidas foram ganhas para Cristo, ou seja, almas foram ganhas para Cristo. Esses lugares não mais existem. Alguns desses prédios foram transformados em pontos comerciais, lugares ou igrejas onde eu ministrei, a estrutura foi mudada. Mas a palavra do Senhor permanece a mesma. As coisas foram mudadas. Pessoas na qual eu conheci, pessoas que andaram na caminhada do Evangelho comigo, que fizeram cursos bíblicos comigo, pessoas que evangelizaram comigo, pessoas que andaram na mesma fé comigo. Hoje cada um seguiu o seu caminho. Alguns já não estão presentes entre nós, ou seja, estão aguardando, a sua ressurreição em Cristo, porque já morreu. E o que é que isso me traz à memória? Me traz a memória de que a palavra de Deus que foi colocada no meu coração permanece viva, porque o Senhor Jesus, ele disse, Mateus capítulo 24, versículo 35, passarão céu e terra, o céu e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Ou seja, as coisas passaram, as coisas estão passando, mas a palavra de Deus permanece firme, porque a palavra dele é eterna. Então a palavra de Deus na minha e na sua vida é eterna. Nós passamos por situações onde evangelizamos em determinados lugares, onde participamos juntamente com irmãos na mesma fé. Eu me lembro em algumas ocasiões do Hospital da FAP, onde eu fui evangelizar, me lembro do Hospital de Trauma, me lembro dos amigos, dos irmãos do ciclo de oração, me lembro das igrejas na qual eu ministrei, eu me lembro das pessoas da qual eu comecei a caminhada na fé, eu me lembro de pessoas que prosseguiram e me lembro de pessoas que retrocederam. Mas a palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 24, 35, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Tem versões que diz, passarão céu e terra, mas as minhas palavras não passarão, ou as minhas palavras permanecerão. Então a palavra do Senhor é uma prova viva, é uma prova verdadeira de que as coisas passam, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece firme, permanece viva, permanece acesa no meu coração. Porque a verdade do Senhor permanece. Os prédios, alguns foram demolidos, outros foram transformados em outro tipo de estrutura física ou estrutural no sentido comercial. Mas a palavra de Deus que foi colocada no coração daquelas pessoas que ouviram permanece. Me lembro de lugares onde eu passei, cidades onde eu evangelizei, pessoas da qual eu conheci em determinados lugares do Brasil e do mundo, em que a palavra do Senhor permanece, em que as situações passaram, os dias se passaram, quando ele diz, passarão céu e terra. Entrou um dia, passou outro dia e um dia após dia, mas a palavra do Senhor permanece eterna, permanece viva e eficaz. Me lembro de situações no trabalho, me lembro de situações na qual eu participei, na qual juntamente com o amado pastor Janderson Fernandes, homem de Deus, tem um testemunho poderoso, vive o evangelho na qual está agora me assistindo, eu saldo com a paz do Senhor Jesus. E ele lembra, assim como eu também lembro de eventos que a gente participou. A gente continua a caminhada. Por algum percurso do caminho, a gente não teve mais a oportunidade de conversar, de estar ali participando ou compactuando com o mesmo ambiente físico, mas a gente está firme na palavra, permanecendo na palavra, no qual conhecemos pessoas, evangelizemos para as pessoas, preguemos para algumas pessoas, que muitas permanecem firmes, correndo a carreira, no caminho, algumas se desviaram ou se afastaram do caminho, mas a palavra de Deus continua sendo viva e eficaz. Passa céu, passa terra, mas a palavra do Senhor permanece, porque a palavra do Senhor, quando eu digo a palavra do Senhor, eu digo a Bíblia, né? Aquilo que foi escrito, aquilo que o Senhor Deus nos trouxe, nos enviou. No princípio era a palavra, porque verbo significa palavra, ou seja, a palavra é o verbo em ação. Ele disse, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra e o verbo era Deus. E o verbo habitou entre nós. E ele diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nessa caminhada na qual nós estamos caminhando, nós sabemos que existem momentos da nossa vida que a gente tropeça. Muitas das vezes a gente chega a cair. Talvez as pessoas nos joguem pedra, nos acusem. Mas quando a gente cai, quando a gente tropeça, é a mão do Senhor que nos levanta. É a mão do Senhor que nos sustenta. É a palavra de Deus que permanece viva e eficaz no nosso coração. Confesso sim, dei algumas atropeladas, tive alguns tropeços na vida.
mas permaneci no caminho. Muitas das vezes são colocadas pedras no nosso caminho. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é o Deus do impossível. Muitas das vezes vamos caminhando e aparece uma montanha enorme, onde a qual nós não temos condições de escalar aquela montanha. Mas o Senhor diz, aquele que tiver fé igual a um grão de mostarda, diga a esse monte, diga a essa montanha, ergue-te daqui e precipita-te no mar. Muitas das vezes não temos como pular a montanha, mas o Senhor nos faz transportar a montanha. Então aquela montanha que está na nossa frente, quando a gente usa a fé em Deus, quando a gente crê na palavra de Deus, mesmo quando a gente tinha aquela fé pequenina, mas a gente continua acreditando, e a gente diz, ergue-te daqui, e aquela montanha sai da nossa frente. Não é preciso a gente pular aquela montanha, não é preciso a gente escalar aquela montanha, porque a nossa fé em Deus, como diz o Senhor Jesus, se tiver fé no seu coração e dirá assim, ergue-te daqui, aquela montanha é erguida e aquela montanha é precipitada no mar. Então, temos que permanecer no caminho. Eu passei hoje à tarde, olhei em um lugar onde eu evangelizei, onde pessoas receberam Jesus Cristo, onde pessoas receberam palavras para se fortalecerem, onde pessoas foram curadas, onde pessoas foram libertas. E esses lugares não existem mais. Um desses lugares era uma delegacia. Eu me lembro de pessoas que eu encaminhava e dizia, você está sendo processado, está sendo preso, porque você cometeu um crime. Mas você tem uma oportunidade de mudar de vida, de fazer com que a sua vida seja diferente. Ministrei palavra para pessoas. Tive a oportunidade de estar naquele lugar físico. Mas hoje aquele lugar não existe mais. Não existe mais pessoas naquele lugar. Mas muitas pessoas que passaram por aquele lugar tiveram a oportunidade de ouvir a palavra, de receber a palavra. O Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus 24:35, passará céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar, ou seja, as minhas palavras não passarão. Então, a palavra de Deus, ela vai permanecer firme. Talvez a gente possa estar fraco na fé, esteja ao ponto de naufragar, né? A gente vê a história de um homem, né, conhecido como Pedro. Pedro era muito ousado em Deus. E quando ele viu Jesus, ele disse, Senhor, se és tu mesmo que estás andando sobre o mar, lança uma palavra e eu irei. Jesus disse, vem. E Pedro não contou conversa, Pedro correu e começou a andar sobre as águas. E quando ele chegou bem pertinho de Jesus, disse que soprou um vento forte. Era madrugada, o vento frio. Aquela madrugada tenebrosa, né? Medonha. E ele teve medo. Diz que ele teve medo. Quando ele teve medo, ele começou a afundar. E ele disse, Senhor, me socorre que eu estou naufragando. E Jesus estendeu as mãos e o levantou. Então, na minha vida, na sua vida, vai haver momentos que nós estaremos quase naufragando, quase morrendo na fé.
Mas a gente tem um recurso. Nós temos boca para falar. Nós temos fé no nosso coração para clamar e dizer: Senhor, me socorre, me ajuda, Senhor, não me deixe eu naufragar. E Ele vai nos levantar e vai nos colocar no barco, sãos e salvos. Porque foi o que aconteceu com Pedro, quando ele olhou para as circunstâncias, para o vento forte e frio, para aquele barulho medonho da noite, da madrugada. Ele teve medo, porque ele olhou para as circunstâncias. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque se a gente olhar para a direita, se a gente olhar para a esquerda ou para baixo, a gente vai naufragar. Quando ele estava olhando para o autor e consumador da fé dele, que era Cristo, ele estava andando sobre as águas. E talvez eu e você, a gente diz, que cara fraco. Jesus chamou ele, estava andando sobre as águas e afundou. Verdade. Ele foi fraco. Mas quantas das vezes eu e vocês tivemos a oportunidade de andar sobre as águas, literalmente, assim como Pedro fez. Ele pisou no sobrenatural. Ele andou no sobrenatural. Que a gente sabe que se a gente botar o pé na água, a gente vai afundar. Vai devagar. E a gente aponta para ele e diz: ele foi fraco, foi medroso. Mas ele tinha uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. E ele conseguiu andar sobre as águas. E outra, quem estava ali na frente era Jesus. Ele começou a afundar. Mas ele não morreu. Mas ele subiu novamente. Ele não naufragou. E a palavra do Senhor diz que Jesus pegou ele, tomou ele pelo braço. E os dois entraram no mesmo barco. Ou seja, ele diz: no mundo tereis aflições, e são muitas. Mas ele diz: eu venci o mundo. Então, quando Pedro estava ali, Pedro disse: Senhor, me socorre. E o Senhor o segurou. Dessa mesma forma, a gente não está andando sobre as águas, mas a gente está passando por situações na nossa vida, todos os tipos de situações, de provações, de tribulações, de situações. E a gente tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem a gente pode clamar e recorrer, dizendo: Senhor, me ajuda nessa situação. Porque Ele tem nos ajudado, Ele tem cuidado de nós. Talvez a gente nem perceba, mas muitas das vezes a gente está sofrendo calado, sem pedir ajuda a Deus. Porque muitas das vezes, em vez de a gente estar em fé, a gente está lá reclamando. Muitas das vezes, fechado, com a boca fechada, levando chicotadas do inimigo e calado, aceitando. Muitas das vezes a gente aceita as situações sem reclamar, sem dizer nada, apenas calado. Mas não é assim que a gente tem que fazer. A palavra do Senhor diz: abre tua boca que eu te encherei. Quando a gente fica calado, a gente fica mudo. O cego gritou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram ele calar, mas ele continuou clamando, ele continuou gritando. A mulher do fluxo de sangue,
o mestre da sinagoga, a viúva, todos não ficaram parados esperando o fim trágico. Eles fizeram algo, eles se movimentaram, eles clamaram, eles choraram, eles gritaram, eles agiram em fé. Muitas das vezes a gente está ali olhando só para a situação que está à nossa frente. E muitas das vezes a gente quer, quando aparece uma montanha, é uma situação que a gente diz, é impossível resolver isso. A gente fala com um, a gente fala com o outro. E a gente só escuta o não e as pessoas balançando a cabeça dizendo, não tem jeito. Lázaro, amigo de Jesus, Jesus frequentava a casa de Lázaro, era amigo das irmãs de Lázaro, era amigo da família de Lázaro. E Lázaro morreu. Disseram a Jesus, o teu amigo está doente. Amigo, não era um qualquer, era amigo. E Jesus nem ligou. Talvez os discípulos dissessem, rapaz, como é que o amigo dele está doente, está precisando dele, ele não está nem aí? Aí chegaram de novo, Senhor, teu amigo está muito enfermo. E Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida e para a honra e glória do Pai lá no alto. A gente sabe que lá na frente chegaram de novo para Jesus e disseram, mestre, Lázaro morreu. Lázaro morreu. E a palavra do Senhor diz, o texto diz lá, e Jesus chorou. Ele chorou como um homem, como um amigo, ele chorou. Mas ele foi até o local. Ele disse, me diz aonde ele está, onde colocaram o corpo. E quando ele chegou naquele lugar, estava lá. Ele disse, abre, tira a pedra. Mas, Senhor, fede. Já faz 3 dias. Deve estar fedendo. A irmã disse, Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. O Senhor disse, tu crês? Ela disse que ele há de ressuscitar. Ela disse, na ressurreição dos mortos. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aconteceu algo sobrenatural. Porque nós sabemos que muitos morreram e estão aguardando a ressurreição dos justos. Mas Jesus disse, Lázaro vem. E Lázaro veio. Nós aguardamos a ressurreição, porque já perdemos muitos dos nossos. Mas ali o milagre foi tremendo. Lázaro ressuscitou. Não diz depois, o quanto tempo depois ele morreu novamente. Mas ele provou literalmente 2 vezes que ele tem poder e autoridade para mudar as circunstâncias. Aquilo que está morto na minha e na sua vida, Deus, ele ressuscita. Jesus Cristo, ele ressuscita. Por isso que ele disse na palavra dele. Não foi um qualquer que disse, foi o próprio. E ele disse, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Passará céu e terra,
mas as minhas palavras não hão de passar. As coisas passam, as pessoas se vão. Você frequenta lugares, você congrega em lugares, você passa por lugares, você conhece pessoas, você conhece lugares. Os lugares passam, as pessoas se vão, mas a palavra do Senhor permanece firme no seu coração. Você é que vai fazer a diferença dessas palavras que permanecem, se elas vão acender ou se elas vão apagar. Eu e você devemos olhar firmemente, não para o natural, mas para o sobrenatural. Lá em Hebreus 11:6, ele diz: importa sim que qualquer pessoa, qualquer um, que se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu sou prova viva disso, do milagre de Deus, do poder de Deus, da restauração de Deus para a minha vida. Tem pessoas que me conhecem aqui, não me conhecem do depois, me conhecem do antes da minha convenção. Eu digo, busquem não a mim, mas a Ele. Viram João Batista, um profeta, um homem que tinha autoridade, que andava corretamente, que não tinha dolo na vida dele, mas que era alguém que pregava a palavra, que buscava a palavra, que vivia a palavra. E estavam aquelas pessoas olhando para ele e ele disse: eis o Cordeiro de Deus, apontou para Jesus, que apaga o pecado do mundo. A palavra do Senhor diz que nós não devemos confiar no homem, mas devemos confiar em Deus. É certo que Deus usa as pessoas, mas a nossa confiança é em Deus. Eu vou pedir àquela pessoa para orar por mim, para fazer o milagre. O milagre quem faz é Deus. A gente tem que pedir a Jesus Cristo, porque você tem boca para orar. Você tem fé para receber. Então, muitas das vezes a gente quer que as pessoas resolvam as nossas situações, esquecendo de buscar em Deus. Lázaro era amigo de Jesus, Marta e Ana eram amigas de Jesus e irmã de Lázaro. E Jesus, quando tudo estava perdido, ele veio. E aquele que estava morto reviveu. Deus, Ele ressuscita os nossos sonhos. Ele revive aquele que está morto. Ele faz um milagre acontecer na minha e na sua vida. Porque Deus é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus sincero, Ele é um Deus amigo. João, capítulo 3, versículo 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Em Deus não tem como eu e você perecer. Não tem. Se você em Deus morrer, você é promovido. Porque mesmo você morrendo, você é vitorioso em Deus. Porque Jesus Cristo, ele disse: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Graça e paz, meus amados.
encerro com essa palavra. Passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará, porque ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Crês tu isso? Era o que Jesus dizia. E é o que Jesus diz para mim e para vocês. Você crê? Se creres, ele disse para aquela mulher que Lázaro já estava morto. Se creres, verás a glória de Deus. E o milagre aconteceu. Porque é com fé. É através da fé. Porque a fé é o firme fundamento. Quem tem fé não fraqueza, não desiste, não se abala. Quem tem fé permanece firme. Graça e paz.